Obrigado, Senhor, por estar presente nesse lugar. Que o Senhor possa trazer luz onde há escuridão. Que o Senhor possa trazer esperança onde existe desesperança. Ó Senhor, vem com a tua resposta, como foi lido no início. O Senhor já declarou, já decretou a resposta. Tira todos os empecilhos, tira todas as potestades, para que essa resposta possa chegar no tempo correto na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vocês podem sentar. Queria que ligassem as luzes aí. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos capítulo 20, verso 7. A gente vai ler Atos 27. 20, verso 7. Aleluia, povo, graça e paz. Bom demais estar aqui, mais um culto da Juventude IBK. E eu vou ler com vocês, tá? Atos, capítulo 20, verso de 7 a 12. Fala o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Amém? Aleluia. E aí eu grifei algumas partes desse texto para poder compreender o contexto. E aí eu grifei aqui dia da semana, no primeiro dia da semana. Ou seja, o primeiro dia da semana é o domingo, não a segunda, é o domingo. E eles se reuniram para partir o pão. E aí Paulo, pretendendo partir no dia seguinte, que seria segunda, continuou a falar, ele se empolgou pela presença do Senhor e foi até meia-noite. Outra parte que eu grifei foi que haviam muitas candeias no piso superior. Imagino eu que o lugar estava super iluminado. Candeias, tochas, lamparinas, enfim. Outra parte que eu grifei aqui, que era um jovem. Você é jovem, amém? Amém? Só fazer um parênteses aqui, o Geu falou do Fernando, mas eles estudaram juntos, viu? Tem a mesma idade, só para vocês saberem. Entreguei, cadê ele? Está na secretaria. Outro ponto que eu grifei aqui foi que adormeceu profundamente, vencido pelo sono, e lá no final levaram vivo o jovem. Na época, as construções, o cenáculo, em alguns estudos que você procura, o cenáculo era a parte superior de uma residência ou de uma construção, né? Em algumas passagens, Jesus se repousava na casa de alguém, no cenáculo. Os discípulos se reuniram sempre na parte superior de uma edificação. E aí, como eu falei, o lugar estava iluminado. A gente vê que quem escreveu aqui Atos, o escritor de Atos, ele começava a detalhar com maior clareza, para que os leitores pudessem entender um pouco da dimensão do que acontecia naquele lugar. E aí a gente começa a pensar, rapaz, por que será que Eutico caiu? Será que ele estava cansado?
mas era domingo, né? Ou seja, provavelmente no sábado ele não tinha trabalhado, no domingo estava de boa lá, então talvez não era o cansaço. Tava escuro, o pessoal estava adorando aqui de luz apagada, ele cochilou, né? Sentiu o climazinho gelado, mas não, estava iluminado, né? E aí, ele era jovem, ou seja, jovem tem vigor, tem força, amém, irmão? Amém? Aleluia. Só que ele procurou uma janela para sentar. Eu lembrei da época, eu acho que poucos vão lembrar aqui, da oração da laje. Meu pai tem uma lanchonete ali na Jatiuca, e antes de a gente se mudar para lá existia uma laje. Não, a gente já tinha se mudado para lá, não foi? Já o Pedrinho só via lá dormindo. Tinha uma laje, e a gente fazia oração lá na laje. E eu me pendurei no muro uma vez. A gente estava no início do namoro, o Sheila ficou apavorada. Não senta aí no muro, porque já houve caso de amigo se acidentar. E aí me chamou a atenção essa questão do muro, né? Onde é que você tem sentado, irmão? Onde é que você tem parado para poder escutar a palavra? E aí, eu quero chamar a atenção nesse início para a janela. Ele procurou sentar numa janela. E aí, nesse contexto da janela, a gente pode imaginar um dos motivos da queda. A gente não pode fechar a questão, mas eu quero trazer para vocês uma reflexão da janela agora. A janela é um lugar que oferece muitas distrações. Aí você imagina, eu estou lá no 3º andar, como fala, uma edificação lá de 3 andares. O pé direito é a altura do piso ao teto. Em média hoje é de 2,60, 3 metros, aqui o meu engenheiro, né? 3 metros. Eu não sei na época qual era o pé direito, mas você imagina, eram 3 andares, provavelmente ele estava a uma altura de 6 metros, no máximo 9 metros de altura. E aí o cara arriscou, ficou lá, sentado na janela. E aí muitas vezes nós conhecemos a palavra, entendemos a palavra, sabemos que é arriscado parar em determinado lugar, e mesmo assim a gente vai lá e senta. Besteira, é só um tempinho aqui. E aí a janela oferece muitas distrações. Por quê? Se ele estava na parte alta, vamos imaginar que a rua era movimentada, existia gente passando de um lado para o outro, e ele tinha que controlar a atenção dele. Ou ele prestava atenção em Paulo ou na rua, ou em Paulo ou na rua. O que é que tem lhe distraído? Qual é a janela que tem lhe distraído? Enquanto cristão, eu entendo que na nossa vida existem processos a serem cumpridos. A primeira coisa é declarar Jesus como o Senhor e único Salvador. E muitas vezes as pessoas se contentam só em declarar publicamente, não querem estar na caminhada. E o que eu quero trazer a atenção para vocês hoje é que, irmãos, não durmam, não fiquem na janela. A janela também é um lugar que divide o seu coração. Talvez no avançar da noite, o que estava do lado de fora chamou mais a atenção de Eutico do que o que estava do lado de dentro. Você imagina, não sei, talvez só tivesse homem ali reunido, né? O povo começou, não sei, meio-dia. Imagino a quintura lá das candeias, o cheiro que estava. Ele, rapaz, eu vou ficar olhando aqui para a janela. E aí, quando a gente divide o nosso coração, a gente olha para aquilo que nos agrada mais, para aquilo que nos vislumbra à vista. Talvez o que estivesse do lado de fora estava chamando mais a atenção dele. O que é que tem chamado a sua atenção? Talvez você venha todos os domingos para o culto nossa casa, o culto em casa, todos os sábados para o culto da juventude. Mas ainda você está como eu, lá, na janela. Irmão, saia da janela. A janela também é um lugar de quedas perigosas. Por que na janela? Tem tanto lugar, imaginava eu, para sentar, e ele sentou justamente na janela. Muitas vezes, quanto cristãos, a gente se arrisca. Não, é só hoje. É só hoje. E aí a queda é tão grande que a gente termina morrendo. E existem janelas hoje virtuais também.
Muitas vezes ninguém está vendo, só você. E só você imagina que só você está vendo. Porque existe o Deus que é Emmanuel. Ele está com você. Ele está te vendo. E aí, continuando lá, ele foi vencido pelo sono. Como assim vencido pelo sono? Se ele foi vencido pelo sono, quando a gente perde uma batalha, é porque a gente batalhou, a gente lutou. Então, o sono não foi de uma hora para outra. Não sei vocês, às vezes no culto, o Rafa não tem como dormir, né? Mas ele, às vezes aqui de cima dá para ver os irmãos cochilando. Principalmente quem está pregando, viu, irmão? Quem está pregando é que vê mesmo quem está cochilando. Aí você está aqui, daqui a pouco você se reclina, abre a boca. Aí às vezes pega no celular, porque o sono está muito grande, quer distrair, quer acordar. Então, é aos pouquinhos. E o pastor Pedro sempre dá o exemplo do sapo, né? Você pega o sapo, coloca na água fria e vai esquentando na panela. Uma hora ele já está morto ali, porque se refastelou naquele ambiente. O sono, ele não vem de uma hora para outra. As distrações, elas não vêm de uma hora para outra. Começa pequenininho. Talvez Eutico se envolveu tanto com as distrações da janela, que ele foi embalado, ele foi levado até cair. E aí outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre esse contexto do sono. Eu fui pegar no Google o que é que o sono faz. Então o texto fala que conforme o tempo de sono vai aumentando, então o organismo diminui o tônus muscular do corpo inteiro e há um relaxamento intenso. Além disso, há a diminuição da temperatura corporal e o indivíduo já não percebe os acontecimentos do meio externo. Às vezes você vai sentar na janela, irmão, dizendo: eu consigo vencer a janela, eu não vou cair da janela. Mas aí você vai relaxando e chega uma hora que você está tão envolvido que você já não percebe mais o que está à sua volta. Ele caiu do 3º andar. E aí não sei se já aconteceu com vocês. Eu me arrisco na cozinha e modestamente cozinho muito bem. Os amigos aí, né? Na verdade, valeu, Hugo. A lasanha, né? Aleluia. E aí, é o quê? Só acredita provando, né? Ore, viu, irmão? Um dia eu faço. E aí, não sei se vocês já pegaram a margarina, né? Às vezes quando você abre a margarina, a tampa da margarina fica suja com a margarina. E quando cai, ela cai sempre para onde? Virada para baixo. E não dá nem para você aproveitar a margarina porque caiu no chão. Não dá. Imagina você numa janela, irmão. Qual o lado da janela que você vai cair? Pro lado de dentro? Bem difícil. Bem difícil. Porque do lado de fora, muitas vezes, chama mais a sua atenção do que o que está do lado de dentro. Ah, mas do lado de dentro não tem uma menina que eu me interesse. Ela está ali na janela do lado de fora, passeando. Eita, do lado de dentro os meninos são devagar, não chega junto. Do lado de fora, olha, já está dando a mãozinha aqui. E aí você fica envolvido, embalado, e daqui a uma hora você já está dormindo e já está do lado de fora, irmão. E a queda não é a queda baixa não, é do 3º andar. Eu fui pesquisar também no Google se existiam algumas mortes, se tinha como ver alguma reportagem de morte de pessoas que caíram do 3º andar. E as quedas que eu vi, quer dizer, que eu li, né, que eu não quis olhar as quedas que eu li lá, todos sobreviveram. Eu acho que a pior queda foi que o rapaz quebrou a mandíbula, quebrou o braço e quebrou o baço. Só que Eutico morreu. Talvez a queda dele, ele estava tão distraído que ele caiu foi de cabeça. E quantas vezes nós não morremos espiritualmente porque nós mergulhamos de cabeça em determinadas situações, determinadas ações. Mas glória a Deus que Jesus está nesse lugar e está chamando a sua atenção. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Aí fora tem muita distração, mas aqui dentro tem muito milagre acontecendo e você precisa estar atento a isso.
Eu queria cantar uma música, só para acordar o irmão que está lá atrás dormindo. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Meu irmão, abra os olhos, porque o Rei Jesus, Ele está nesse lugar. O Emmanuel está aí habitando em você através do Santo Espírito. E aí o que aconteceu? Ele caiu, e imagino eu que quando ele caiu, os que estavam dentro, alguns não perceberam, a não ser quem estava próximo. E até chegar alguém lá embaixo, a multidão já tinha se juntado, os que estavam passando pela rua, a distração já tinha se juntado. Não sei se vocês já perceberam, mas quando acontece algum acidente, existe um congestionamento no meio da rua. Eu fico irado, porque o meu amigo, se aconteceu, vai mais rápido aí para poder aliviar o trânsito. Ou senão quando acontece algum acidente, fica aquela muvuca, todo mundo em cima, nenhum médico e todo mundo querendo dar pitaco. A mesma coisa, imagino que aconteceu com o Eutico. Caiu lá, espatifado, imagino eu que perna de um lado, braço do outro, mandíbula para baixo, não sei. Estou especulando pelas reportagens que eu vi. Tá? E aí o povo já decretou, tinha um bocado de médico lá, e está morto, está morto, está morto. O mundo aí fora, ele está lá do lado de fora da janela, dizendo, vem, o que não falta é convite, irmão. Fui fazer uma visita sexta-feira, e a pessoa dizendo, o que mais tem é convite. O que mais tem é convite para o meu marido, pastor. E não é um não, são vários, ligam direto. Ele fica constrangido às vezes, porque está negando. Mas irmão, essas mesmas pessoas que estão te distraindo lá fora, na primeira queda que você der, são eles mesmos que vão dizer, tá morto, isso aí é só o bagaço. Olha, tá o braço de um lado, eita, tira até foto hoje para mostrar no Instagram, né? Compartilha no Maceió Ordinário. Mas ajudar que é bom não ajuda. Quem foi que ajudou Eutico? Quem estava do lado de fora ou quem estava do lado de dentro? Quem estava do lado de dentro. Foi Paulo que desceu e disse, olha, afasta todo mundo que ele não está morto não. Irmão, o povo aí fora pode estar dizendo que você não tem jeito, você não presta para nada, que você não deu para nada, que está na bagaceira já. Mas Jesus que está aqui dentro,
Ele está dizendo que você ainda está vivo. Ele está dizendo para você: acorda, desperta, abre os olhos. E aí Paulo entrou em cena, deu um agarro nele. Imagino eu abraçando alguém, eu acho que eu terminava de quebrar o Eutico lá, né? Deu um agarro no Eutico e ele acordou, irmão. E o que aconteceu? Ele saiu andando. Eu vou ler o final aqui. Verso 12. Cadê o verso 12? Levaram vivo o jovem, o que muito os confortou, os consolou. Irmão, quando a gente cai, existem consequências. Consequências que muitas vezes você vai ter que carregar até a volta de Jesus, porque Jesus vai dar um corpo glorioso a você, transformado, e vai dar uma nova vida lá na glória. Mas enquanto estiver caminhando, as consequências elas vão estar lá. Provavelmente na cura lá de Eutico, ele teve sequelas. Talvez ele não conseguia andar como todo mundo estava andando. Ele precisou ser carregado. Quem carregou ele? Foi o povo que estava do lado de fora, irmão? Foi não. Porque o povo que está do lado de fora, ele chama quando você está lá prostrado, quando você está lá arrebentado, quando você está lá destruído. Vai todo mundo aqui de mansinho e pega o banquinho e vai embora. Que você tome cuidado para não ser confundido com o povo de fora. Quando algum irmão aqui dentro estiver prostrado, ajude a levantar. Não seja como os de fora, mas seja como os que servem a Jesus. Só um parêntese aí. E aí eu queria que vocês abrissem em Romanos 13, e a gente vai ler do verso 11 a 14. Irmão, desperta. Cutuca o irmão que está do lado. Irmão, desperta. Acorda, crente. Se ele estiver dormindo de verdade, dá um beliscão aí nele, irmão, para ele acordar. Quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Senhor, nós não estamos satisfeitos só em te ver. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela não se contentou só em te ver, Jesus, mas ela disse: se tão somente eu tocar. Aleluia, toque em Jesus, porque Ele está nesse lugar. Irmão, desperta para tocar em Jesus, irmão. Aleluia. Romanos 13, de 11 a 14. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Irmão, o tempo hoje é mau. E não se contente com o tempo de hoje não. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Acorda, crente. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. Irmão, vai passar. Está aflito, irmão? Está ansioso? Está com medo? Caminha mais um pouco. Está acabando. Está acabando. A sua salvação está chegando. Não deposite a sua confiança no homem, mas deposite em quem pode resolver o seu problema, que é Jesus. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e em depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Crente, cuidado. Às vezes o crente fica matutando, como disse o Vaso sábado passado, matutando, sai do culto, mas tá aquele negócio, né? Aquele formigamento. Rapaz, eu tenho, irmão, não fique não. E aí Paulo exorta lá: irmão, tá acabando, os tempos de hoje são maus, eu tenho que dar exemplo em todo lugar, eu não posso ser uma coisa aqui, uma coisa lá fora.
A janela do lado de fora não tem como chamar a nossa atenção mais do que aqui. Não pode. E aí o chamado de Paulo é para que os cristãos, as pessoas com quem um dia tomaram a decisão de servir a Cristo e no meio do caminho se distraíram com as coisas externas, ele convida para que vocês não sejam embalados pelas distrações. Ele dá uma chacoalhada, acorda, irmão. E aí em Efésios capítulo 5 verso 11 fala o seguinte: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz, porque aquilo que eles fazem no oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado, crente, com a maneira que você vive, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Irmão, o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida, mas para isso você precisa despertar. A minha preocupação nessa juventude é que eu tenho visto o mover do Senhor agir no nosso meio. Eu tenho visto a juventude frutificando, pessoas comprometidas com a palavra, mas ainda tem gente que dorme. E aos que estão acordados, cuidado para não cochilarem. Cuidado para não cochilarem, porque o inimigo ele não está satisfeito não, irmão. É vigiando em todo o tempo. Cuidado com a inveja, cuidado com as discussões, cuidado com as conversas que não convêm. Irmão, vai sair para a casa de alguém, vai sair com um crente da igreja, conversa a palavra, irmão. Conta testemunho. Repete, às vezes repete testemunho, porque o irmão vai gostar de escutar. Ontem foi muito bom na rádio. A gente estava batendo um papo sobre a missão em Ibateguara. Ô irmão, eu estava lá, eu estava vendo as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Mas como foi bom escutar. Estava lá a Hilda contando dos evangelismos que foi feito, os olhos marejados, a gente se arrepiando ao vivo na rádio, a gente batendo um papo, irmão, e a presença do Senhor naquele lugar. Porque é maravilhoso quando a gente fala do amor do Senhor. A gente pode até ter já escutado a Joyce falando dos atendimentos médicos. Ela ficou lá na triagem e podendo tocar nas vidas lá naquele lugar. O outro vaso, o Vitor, junto com os jovens. Até hoje tem jovem que liga para ele, para o Hugo. Eu lembro que na semana seguinte a gente foi em Bateguara e o zap do Hugo não parava de tocar. E o povo passava pelo meio da rua: e aí, como é que tá? Não sei o quê. Ô irmão, como é bom a gente tá no meio de um povo que fala aquilo que vem da parte de Deus. Às vezes você está tão triste, você está tão desmotivado, e quando se junta com um crente, ele começa a falar do amor de Cristo, e a gente sai motivado, né? Eu até sinto falta das carnes picanha suína que come na casa da Marcele. Quando chega lá é labareda, é palavra pura. Irmão, como é bom estar na casa de crente que fala a palavra, que vive a palavra, que come a palavra, que anda na palavra. Meu irmão, vigia, crente, aproveita a oportunidade, toca outra vida, toca o próximo mais próximo. E aí, a conversão ela não é o fim, mas o começo. Precisamos entrar pela porta e não ficar na porta, mas seguir o caminho rumo ao alvo. E aí em Mateus 7, Jesus fala, no verso 13 e 14: entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que as encontram. Crente, aleluia, existe uma porta. Não é só abrir a porta, você precisa entrar e percorrer o caminho. O caminho é estreito, irmão. No caminho vão ter desafios, mas o desafio no caminho é para você superar.
Existem no caminho lutas, mas as lutas é para você vencer, porque o Senhor falou que você vai ter aflição, mas Ele já venceu tudo. Irmão, o final é vitória na tua vida, crente. Desperta, acorda, porque é vitória e não tem como dar errado. Se for dentro disso aqui, não tem como dar errado, crente. Vai vir luta, mas já está decretada a vitória. No caminho também existe frustração, porque o que a gente acha que é pra gente, o caminho é tão estreito, tão apertado, que só vai caber a gente. E tem gente que estava junto conosco, que não vai poder andar no caminho, porque o caminho é para você, irmão. Tem gente que você tem que olhar assim, ó, não dá para caminhar junto não, porque o meu alvo é Cristo. Tire as distrações da sua vida, crente, porque senão essas distrações vão lhe abraçar e você vai perder a noção do que está à sua volta. Mas também no caminho existe esperança, porque a gente sabe que no final do caminho está o nosso alvo, está o autor e consumador da nossa fé, está a nossa viva esperança, está a nova Jerusalém celestial, está aos braços do Pai amado, ao qual nós iremos declarar: santo, 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 santo. No caminho existe amor, porque no caminho onde a gente vai precisar deixar pessoas para trás, a gente vai encontrar também pessoas que vão nos dar amor, que vão nos levantar, vão ajudar a sarar as nossas feridas. É no caminho de Jesus que você vai encontrar o amor verdadeiro. Não é um braço de um namorado ou de uma namorada, irmão. Golias, ele inventou de cochilar no colo de Dalila. Ô irmão, Sansão, já troquei o nome, amém, tá todo mundo atento. Eu falei quem? Davi foi? Golias. Casei Golias com Dalila, em vez de arrancar a cabeça de Golias, né? Aleluia, Deus é bom. Irmão, amém, que tem crente nesse lugar que está prestando atenção. Sansão escolheu dormir no braço de Dalila. E o que aconteceu, irmão? Perdeu o cabelo, perdeu as forças, foi humilhado. No último suspiro de vida o Senhor falou: não, varão, vai. Irmão, Davi, agora tá certo, viu? Davi, em vez de ele ir para a guerra, ele ficou na janela espiando Betseba. Irmão, vá para a guerra. Ande no caminho, que é no caminho que você vai encontrar amor. É no caminho que você vai encontrar unidade. É no caminho que existe unidade. E depois do caminho tem uma chegada. Todo início tem um fim. E Jesus está lá te aguardando. Na verdade ele está aqui, irmão. Que a palavra falando, então 2 ou 3 anos ele se faz presente. Mas lá, no final, vai estar a entrada celestial e gloriosa. Quero te ver. Feche os olhos. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Eu quero chegar no alvo e acertar. E quando chegar diante do Senhor, eu quero dizer que Tu és santo e me prostrar em reverência à Tua santidade. Assim como Isaías falou: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no povo de lábios impuros. Senhor, eu não sou digno, porque Tu és santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Filipenses 4:3, de 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo
para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, tem um prêmio no caminho. É estreito, às vezes é difícil, mas permaneça na caminhada. Acorde, crente. Acorde. Precisamos seguir o alvo, e para isso precisamos estar acordados. Falamos acima que o sono tira a nossa capacidade de enxergar o mundo externo. E a palavra fala que precisamos estar sóbrios e atentos. Sóbrios e atentos. E você vai ver em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, de 4 a 9. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas. Aleluia, glória a Jesus. Diga amém, irmão, você não está na treva. Amém. Para que esse dia o surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se à noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé, e o amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, você não foi criado para perdição. Você não foi criado para cair da janela, irmão. Você foi criado para louvor da glória de Deus e declarar a santidade dele. Vai. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Ô irmão, como é bom declarar a santidade do Senhor. E aí eu vou terminar aqui. Vigie, estude a palavra. Muitas vezes nós não fazemos por desejo. Muitas vezes não é desejoso parar e ler a Bíblia. Mas irmão, é necessário. É um dever e tem que ser um hábito meu e seu. Quanto mais a gente lê, mais a gente se habitua a ler, mais a gente vai crescendo espiritualmente, mais a gente tem vontade de ler. Mas para isso você tem que começar, crente. Se nós não tivermos a disciplina de buscar a Deus através da palavra e da oração, nós perderemos a sobriedade. E aí eu pergunto, como foi que você chegou aqui? Muitas vezes a gente sai de casa despreparado, vem para o culto, tá lá a Letícia no Remanaia, o povo dando glória, e a gente não estou entendendo. E o Senhor querendo falar com você. O Senhor Ele quer falar com você, mas para isso você precisa se preparar. E aí eu queria ler um texto de Lucas. O que aconteceu com Jesus ali para a equipe de louvor? Aproximadamente 8 dias depois de fazer essas coisas, Jesus, pode subir, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto oravam, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas roupas ficaram brancas, ficaram alvas, resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estavam para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Ô irmão, acordaram subitamente e viram a glória de Jesus e os 2 homens. Irmão, Jesus está te chamando para orar. Quando vier e sair da sua casa para vir para o culto, ore em casa antes. Senhor, em nome de Jesus, faz um mover naquele lugar, porque depende de você. Talvez, se eles estivessem acordados, eles tinham visto o momento da transfiguração. Eles tinham visto as roupas ficarem brancas, alvas, como relâmpago. Mas eles cochilaram e só viram o final lá, irmão. Só viram o final lá. Jesus, Ele quer falar com você aqui no começo. Cochile não, irmão. Cochile não. Porque os dias são maus. Saia da janela.
de onde ele distrai. Fique de pé.